que é a felicidade? É difícil definir e, mais ainda, medir. Um grupo de pesquisadores independentes de diversas áreas, cientistas, engenheiros, líderes da sociedade civil e de empresas, tem avaliado a satisfação das pessoas em diversos países e atribuído uma nota de 0 a 10. A cada ano, desde 2008, a pesquisa é organizada e publicada pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. No Relatório Mundial da Felicidade de 2018, a nota do Brasil é 6,419. Nós convidamos o psiquiatra Rafael Boechat Barros para participar do programa de hoje e nos ajudar a entender melhor a felicidade. Seja bem-vindo, doutor Rafael. Então, eu peço, explica para a gente por que é importante medir a felicidade. Eu primeiro agradeço o convite, eu acho um tema muito interessante da gente estar debatendo, né? Porque é um parâmetro, na verdade, é uma das buscas da nossa vida, é a felicidade. Nós temos outras, né? Procriar, perpetuar a espécie, sobreviver, mas a busca da felicidade é algo que é inerente ao ser humano e cada vez está sendo mais falado. Antigamente não se falava tanto, hoje a gente está falando e surgem relatórios, estatísticas, dados. É claro que a metodologia ainda não é uma metodologia ideal de aferição dessa felicidade, né? De medir a felicidade. Isso eu acho que vai se aprimorando com o passar, né? Porque é algo realmente extremamente subjetivo, né? Como nós vamos discutir aqui hoje, a felicidade minha é diferente da sua, que é diferente de qualquer um aqui. Então, mas é importante tocar no tema, começar a mensurar isso, porque o oposto da felicidade, a tristeza, tem sido causa de muita coisa, a depressão está muito prevalente, o suicídio. Hoje no suicídio, para você ter uma ideia, o suicídio mata mais do que a AIDS no mundo, né? Poucas pessoas têm essa ideia, incluindo a África, no mundo inteiro. Então, o oposto da felicidade, que é a tristeza, está muito presente. Então, nós temos que pesquisar os dois lados. A própria diretora do Programa de Desenvolvimento da ONU, ela disse também que seria assim, uma forma de sair da tirania do PIB, né? Assim, seria uma forma mais qualitativa, digamos, de medir, não é só renda, riqueza? Isso. É legal que esses dados que ela usa para configurar toda essa estatística, né, envolvem, lógico, além do PIB, outras questões, né, que são muito importantes. Nós temos países, interessante até essa correlação de dinheiro e tristeza ou felicidade, porque o suicídio é mais presente em países mais ricos, né? Os países com maior taxa de suicídio são os países do norte europeu e o Japão, que são os países mais ricos do mundo, os maiores PIBs per capita do mundo. Por outro lado, os países mais pobres, como os países da África e América Latina, têm menores taxas de suicídio. Então, essa correlação é falsa, né? A gente querer associar só PIB e felicidade não é real, né? A gente vê isso nas estatísticas de suicídio e depressão. Então, o PIB é um dos indicadores. É importante, é claro, porque ele facilita outros, como acesso à saúde, expectativa de vida, tudo isso depende da renda do país, mas não é o único de jeito nenhum. Vamos dar uma olhadinha, então, na classificação do Brasil. A gente tem aqui o ranking, né? Em primeiro lugar, esse ano foi a Finlândia, em segundo a Noruega. Na verdade, eles trocaram de lugar, né? Ano passado o primeiro foi a Noruega e o segundo a Finlândia. Terceiro a Dinamarca, também ali vizinha, e o Brasil está lá em 28º. Né? E, na verdade, nos últimos anos, assim, os 10 primeiros países têm sido sempre os mesmos, né? Eles trocam de lugar, mas estão sempre ali, né? Sim. É como a gente está colocando, né? É claro que são países mais ricos, renda per capita, né? São países pequenos e ricos. Isso facilita, sim, a felicidade, se for conversar com essas pessoas, se for visitar esses países, facilita acesso à saúde, facilita uma série de coisas, mas não é o único indicador. Né? Agora, é interessante, como o senhor comentou, o índice alto de suicídio nos países nórdicos, mas eles também são os primeiros, né, os mais felizes, então isso pode coexistir. Isso que volta naquele início que eu estava falando, são escalas novas de aferição da felicidade, que tem que ainda ser elaboradas, muitas coisas.
Mas os números, né, que a gente tem, isso são números, não são, aí já não são subjetivos, são objetivos. Nós temos dados objetivos, números, que as maiores taxas de suicídio são desses países do norte europeu e Japão, né? E isso é interessante. E mais interessante, se você pegar um país grande como o Brasil, os Estados Unidos, que tem ricos e pobres no mesmo país, tem uma grande diferença. Muito mais do que eles. Você vai ver que o índice de suicídio, de depressão, não varia tanto entre as classes sociais no mesmo país, na mesma cultura, no mesmo país. Brasil, Estados Unidos. A prevalência de suicídio e de depressão é praticamente a mesma entre ricos e pobres brasileiros ou ricos e pobres americanos. Então, assim, o PIB é importante, é um fator decisivo na felicidade, mas não exclui a doença, a depressão, não exclui a tristeza e não exclui o suicídio, né? Porque a gente tende a fazer uma analogia muito simples, né? Tristeza, depressão, felicidade, ausência de depressão. Não é bem assim, né? A depressão é uma doença mais complexa e o suicídio é uma das evoluções da depressão, né, grave. Que às vezes também pode ter uma tristeza, mas que não entra nessa categoria, né? E a felicidade não é exatamente 180 graus opostos à depressão. E vamos olhar, então, o Brasil aqui na América Latina, como ele fica. Em primeiro, mais feliz, então, a Costa Rica. Em segundo lugar está o México. Terceiro, Porto Rico. E o Brasil chega em quinto lugar, né? Já está, pelo menos aqui nessa região, a classificação está um pouco mais alta. O Brasil que seria, né, a maior potência da América Latina, né? E era de esperar que ficasse em primeiro, né? Mas, como a gente vai ver, tem outros dados que do Brasil não são bons, né? Que compõem esse índice de felicidade, né? Agora, isso tem a ver também com o próprio fato do Brasil ser muito maior que esses outros países, né? Sim. Que tem uma variação maior. Isso, e não é o Brasil é uma potência pelo tamanho, né? Não é per capita, não é o melhor da América Latina nem perto, tem outros países bem mais na frente. Mas é interessante, assim, é um dado que mostra, né, que o Brasil ainda tem que melhorar nesse aspecto, porque a imagem que o brasileiro passa lá fora é de um povo muito feliz, né? Os gringos, quando vêm para o Brasil, muitos voltam falando isso, que povo alegre, que povo feliz. A subjetividade do brasileiro, o brasileiro transmite uma felicidade. Isso está no carnaval, está no dia a dia. Quase 100% dos estrangeiros que voltam para o seu país comentam isso, que povo alegre, que povo feliz. Apesar de todas as dificuldades que eles passam, eles são felizes. É quase uma unanimidade. E esse relatório não mostra bem isso, né? Agora, mas e essa alegria, esse festejo, isso é felicidade? Pois é porque isso seria um aspecto da felicidade, né? É aquela história, né? Você passa o carnaval muito feliz, mas na quarta-feira de cinzas cai na realidade que você não tem um posto de saúde, que você mal tem um emprego. E a quarta-feira de cinzas vira o ano inteiro, na verdade, né? Fazendo uma metáfora. Então, isso esses outros indicadores do Brasil, mas parece que a índole do brasileiro é um povo festivo, até pela nossa formação, a miscigenação, a nossa etnia, a nossa cultura, né? É um povo festivo, é um povo que tem muitas festas, muitos feriados, é da nossa cultura. E era de se esperar que a gente estivesse mais na frente nesse ranking, né? Pelo menos os outros acham isso da gente. Os outros esperariam que a gente fosse, né, mais feliz, né? Agora, eles no relatório eles avaliam assim, a América Latina como um todo e eles acham que a felicidade aqui é um pouco diferente, né, dos outros países, né, das outras regiões, melhor dizendo, no mundo, inclusive levam muito em conta a questão das amizades, das relações familiares, dizem que isso conta muito. Às vezes as pessoas justamente não têm um posto de saúde, não têm outras facilidades, mas aqui as pessoas, 60% dos brasileiros entrevistados estiveram com um amigo próximo, né, várias vezes durante a semana anterior e 50% visitaram um sobrinho, que é de uma família, mas talvez não tão próximo, né, que nos outros países não existe essa relação. Né? Isso, então, o que pesaria mais a favor do Brasil está lá nos primeiros lugares. Uma das questões é essa: o brasileiro é muito interativo socialmente. Isso é da nossa cultura. Os europeus são mais frios, os americanos são mais frios. O Brasil é mais interativo mesmo, né? Então, essa socialização, que é um dos índices, deveria jogar o Brasil lá para cima. Ele joga. É porque no somatório total é que cai, né?
Porque o Brasil tem uma outra vantagem se comparado aos países europeus e norte-americanos e Canadá, que é o clima, né? O nosso clima propicia as pessoas saírem, conversarem. Você vai para a Europa, boa parte do ano é difícil de sair de casa. O Canadá é quase o ano inteiro. Os Estados Unidos, especialmente o norte, é difícil. Então, você tem um clima que favorece a gente a sair, conversar, bater papo, porque o nosso clima é ameno na maior parte do país, praticamente o país todo. Então, talvez eles não visitem os sobrinhos porque tem neve na porta. Física, né? Exatamente, é difícil sair de casa mesmo. Né? Você vai nesses países da Rússia e tal, é uma dificuldade mecânica. Como é que você vai ir lá na casa do vizinho? Nevando o tempo inteiro, ou frio de menos 10, menos 20 graus. Isso é um facilitador que nós temos, né? Vamos dar uma olhada, então, nos critérios que foram usados, né? Daqui, os elementos de classificação. Bom, uma delas é o PIB per capita, né? Não adianta ser só o país, ser muito rico, né? Tem que dividir isso pelos habitantes, ver que cada um está lucrando com aquilo, né? A expectativa de vida, que inclusive é uma coisa interessante que nos Estados Unidos está caindo a expectativa de vida, né? Nas últimas pesquisas, e muito por conta de drogas, né? Opioides. Os opioides são um problema grave. O presidente Trump tem falado de algumas medidas radicais acerca disso, porque está sendo um problema de saúde grave mesmo lá. E aí, mas esses opioides, assim, aí entra a heroína, mas também são medicamentos de prescrição, assim, receitados mesmo. Exato, como a ketamina, opioides usados como analgésicos, né, mais graves, a morfina. São todos dessa mesma classe. Isso está sendo um problema de saúde pública muito grave lá, que o governo já está tendo que intervir de forma bastante decisiva. E isso tem a ver também com a questão da depressão? Tem a ver com o estilo de vida, com depressão, até com a felicidade, sabe? De não saber lidar com a dor. A maioria deles são usados como um tratamento de dor, né? Nós tivemos várias celebridades que criaram dependência. O próprio Michael Jackson, notoriamente, era um dependente de opioides. O Prince também, né? Vários artistas, né? Alguns começaram com o caso do Michael Jackson, talvez tenha começado com a queimadura, pelo menos é o que a mídia descreve. E depois ele foi usando cada vez mais e mais, e parece que erradamente ele tinha um médico que fazia essas prescrições sem muito... Tanto parece que ele foi até processado, não sei direito. Então, esse é um problema bastante sério, sim. Até dessa questão de lidar com a dor, né? Que a gente tem essa dificuldade. Isso é uma questão, uma cultura assim, contemporânea, de que é possível uma vida sem dor nenhuma? Pois é, isso infelizmente não é uma verdade, tudo tem um preço. E os opioides trazem esse alívio imediato da dor, mas paga-se caro esse preço a longo prazo. E mesmo se não morrer, você fica meio anestesiado mesmo, né, para a vida também. E é tudo aquilo que a gente sabe, né? Você vai criando cada vez uma dependência de necessidade de doses maiores, e não consegue viver mais sem aquilo, como qualquer droga das mais fortes, né? Como a cocaína e outras. A questão do PIB per capita é interessante porque a gente tem que deixar bastante claro, né, o per capita, porque a China hoje é o segundo PIB, talvez passe os Estados Unidos, e está bem atrás também no ranking, né? Então, a riqueza aqui não é dividida assim, né? Não basta o país ser muito rico, né? Tem que ser uma riqueza dividida. Que essa até, de repente, é uma das grandes diferenças dos países nórdicos, escandinavos, que lá realmente é mais dividido, né? Não tem muitos níveis diferentes. Exatamente, que são, né, os maiores PIBs per capita do mundo, e o Japão também, né? Então, outros critérios. Então, o suporte social, né? Como o senhor tinha citado, né? Na quarta-feira de cinzas, a pessoa lembra que não tem posto de saúde, né? E, de repente, nesses outros lugares, a rede, nesses melhor colocados, né? Assim, essa rede de assistência é muito mais, né? As pessoas têm, as crianças têm escola, tem creche, tem, né, hospitais, tem todo esse esquema. Exatamente. Sistema. É porque, assim, o Brasil, as pessoas veem muitas festas, né, do Brasil, as festas típicas, os carnaval, shows e tal. E isso é incentivado até pelo nosso governo, isso é motivo de muita crítica nos últimos anos, né, de porcentagem do nosso orçamento direcionado para festas, para incentivo à cultura, que nem sempre é cultura. É difícil, é uma discussão bastante... Mas, assim, a gente tem envolvimento clássico com muitas festas. Só que essas festas acabam, né? Ninguém vive só de festa. E aí você cai na realidade. E a realidade é isso, é não ter segurança, não ter posto de saúde, não ter coisas básicas que nos outros países têm. Que a ordem é um pouco invertida lá, né?
o dia a dia, a segurança, a saúde, a educação é a prioridade. Aqui, às vezes, não é. Isso foi motivo de muita discussão já. E isso eu acho que tem que ter sempre discutido, né? A gente passa essa imagem de felicidade por causa das festas, mas que não é o dia a dia. Né? É um pouco aquela filosofia já que vem lá da Roma antiga, né? De pão e circo. Pão e circo, é. Que aí as pessoas esquecem das necessidades. Até hoje é um meio que o nosso governo usa. Nossos governos, não vou falar de um específico, mas de todos os últimos, né? Ainda se usam porque dá voto, claro. Né? Pão e circo, eles já sabiam isso lá na Roma. E não mudou muito, só vai mudar quando a gente tiver uma educação, claro. Provavelmente num país nórdico desse, se você vier com uma política dessas, você não vai se eleger, porque a população já tem educação para saber que isso é uma palhaçada, que isso não é a prioridade do próprio povo. Né? Bom, liberdade, como, né, é de se esperar, também é um fator muito importante, né, até... Nesse sentido também a própria China, né, deve perder pontos aí. E deve perder a China, a Rússia, alguns países que ainda têm esse regime mais autoritário, né, menos liberdade pessoal, né. E também é uma coisa que o Brasil entra porque nós temos a liberdade, democracia, mas não temos o direito de ir e vir por causa da violência, que é muito pior do que a falta de liberdade em outros países. Falando em número de mortes, né. Quanto que o governo chinês, por exemplo, mata por violência e quanto que a violência mata no Brasil é muito mais. Então, nós temos uma falsa liberdade também, né? Porque ninguém tem o direito de ir e vir tranquilo nas nossas grandes cidades. Né? Então, isso é uma perda da liberdade. A partir do momento que você não sai de casa com medo de ser assaltado, você está privando da sua liberdade. Não está sendo privado pelo governo, mas está sendo privado. A gente tem uma ilusão de liberdade, né? Que na realidade é isso, né? Assim, em muitas grandes cidades, a partir de um certo horário, ninguém sai mais, não anda sozinho. E mesmo quando você sai, você já sai com aquele nível de estresse, você não pode usar um relógio, tem que tomar cuidado com o celular, com a bicicleta, com coisas assim. Bom, e a generosidade? Como é que se mede essa generosidade? Pois é, esse é um tema também muito interessante, eu acho que é um elemento muito legal de estar nessa pesquisa, sabe? Porque a generosidade é um fator que tem que ser mensurado. E isso está muito ligado à educação. Eu acho que as pessoas aprendem a ser generosa tanto em casa quanto na escola. Né? Não é uma coisa divina ou que a pessoa nasce aquilo. Eu acho que aquilo é um processo de aprendizado mesmo. Quando você vê alguém sendo generoso, você tende a replicar aquilo. E o oposto também. Quando você não vê generosidade nenhuma, igual a gente vê coisas bizarras, né? De uma pessoa morta, o outro vai lá e rouba o relógio dela. Infelizmente, a gente vê isso no Brasil com alguma frequência. A pessoa está lá ou morrendo ou morta, o outro vai e rouba a carteira. Tem um acidente de carro, né? Em vez de acudir, vai Isso roubar. É total falta de generosidade, o oposto, né, da generosidade. E a gente tem isso. Mas por quê? Porque esse moleque que está fazendo isso, esse adolescente, não teve escola, não viu esse exemplo em casa. Ele está replicando algo que ele viu, né? A partir do momento que tivesse uma escola com dedicação integral, mas não teve há 10 anos atrás e hoje ele é um adolescente que não tem esses valores. E esmola? Que a gente vê até campanhas, né? De cidadania, não dê esmola, ou esmola é generosidade. Pois é, esse é um limite também bastante tênue, né? Porque, claro que dói teu coração quando você vê uma pessoa realmente em situação de miséria, um deficiente especialmente e tal, ou um idoso, ou uma criança. E aí teu intuito é ajudar, né? Aí entra a generosidade. Mas, por outro lado, você sabe que tem todas as outras questões contrárias, né? De certa forma, incentivar isso e enfim, esse idoso, essa criança pode estar sendo explorado por um adulto, que infelizmente acontece, né? E acabar atrapalhando a vida dessa criança. Quando você dá essa esmola, tem um adulto lá escondido, e ele vai passar esse dinheiro para o adulto e a criança tinha que estar na escola, na verdade. Então, poderia ser uma generosidade mais institucionalizada, de certa forma. Assim. Isso infelizmente... poda a nossa generosidade, né? A gente teria esse intuito de ser generoso, mas às vezes há má fé por trás, né? Então teria que ser assim de uma forma assim a sociedade que tem que ser generosa, não é uma coisa uma esmolinha individual. Né? E a percepção da corrupção, que aí é um quesito que a gente aqui perde bastante, né? Assim. A gente perde pela prevalência da corrupção, né? Que é extremamente alta. O Brasil está sempre nos primeiros lugares no oposto, né, nos índices de corrupção do mundo, né? E as pessoas, a sociedade não tem confiança em nada. Mas eu acho, assim, eu sou um pouco otimista nisso, que a percepção da corrupção está aumentando no brasileiro.
Hoje o brasileiro está percebendo a corrupção e temos toda essa briga aí que a gente está tendo, né? Inclusive hoje, esses dias, mas por trás está tendo uma percepção da corrupção. Certo, o pior errada, seria nem perceber, né? Exagerada, idolatrada, com viés político, com viés emocional, está tendo tudo isso, mas está tendo uma percepção da corrupção, que não era falada. Isso eu vejo de forma bastante positiva, tudo que está acontecendo. Vivemos um caos, assim, mas do caos às vezes surge algo bom, né? Normalmente você precisa de passar por um caos para surgir. E o Brasil já era mais do que necessário passar por esse caos. Essa percepção da corrupção, a própria insegurança, são todos fatores também que contam, por exemplo, para os latino-americanos em geral e brasileiros também, né, quererem emigrar, que até o relatório, uma das coisas que ele avalia é a migração, né? Então, assim, é uma coisa que com relação à América Latina, eles acham um pouco diferente, né? Assim, que as pessoas, mesmo com uma relativa felizes, né, até certo ponto, ainda assim elas têm essa vontade de emigrar. Isso é uma questão, assim, porque normalmente isso é que é o pior para a gente, porque quem emigra, quem sai do país, é quem se incomoda com a corrupção. Quem deveria ficar aqui e brigar para acabar com a corrupção. Poderia fazer a diferença. Quem aceita a corrupção. E aí tende-se a só protelar o problema e continuar, que é o que a gente viu nesses séculos de Brasil, e especialmente nas últimas décadas. A corrupção só aumentando e as pessoas aceitando. Agora parece que não estão aceitando mais. Então, esse é um problema. Mas a percepção da corrupção é algo assim que gera um desconforto, né? Quando você vê todo dia no jornal, na TV, a corrupção em diversas esferas, diversos governos, diversos partidos, parece que ninguém está isento. E isso te gera uma tristeza, é claro. Se você tem uma leitura disso, né? Se você tem uma vergonha na cara, vamos dizer assim, te gera uma tristeza. É uma coisa que tira a felicidade, rouba a felicidade. A gente tem ainda mais uma tabela aqui que mostra como, né, assim, o tipo de afetividade, né, que até que a América Latina e o Brasil, né, são altos nisso, mas ela pode ser tanto positiva como negativa, né? Esses conceitos vêm um pouco da psiquiatria e da psicologia, que a gente tem esses conceitos de afetividade positiva e negativa em relação ao comportamento, sabe? Eles pegaram provavelmente daí. Conceitos já existentes, né, para usar para como a gente chama de afetividade medir. positiva e afetividade negativa. Por exemplo, na depressão a gente tem uma diminuição daquela afetividade positiva e um aumento da afetividade negativa. Isso são sintomas claros num paciente deprimido. Então, isso provavelmente eles tiraram daí. E aí, a partir daí, desses conceitos, a gente busca o tratamento. Isso é a afetividade do próprio paciente, que ele expressa só a negatividade, não a positividade. O paciente com depressão, ele tem menos exatamente aquilo. Ele tem menos alegria, menos riso e menos prazer nas coisas. São sintomas clássicos da depressão. E, por outro lado, ele vai ter um aumento daquelas ali de baixo, aumento da preocupação, tristeza e raiva. Isso daí, provavelmente, eles se basearam em alguma escala de depressão também. Então, as sociedades, elas se comportam, elas apresentam essas mesmas situações. Assim. As mesmas situações. Eles tiraram do diagnóstico, né, de depressão para a população. Porque é claro que faz sentido, qualquer pessoa não precisa estar deprimida, né? Se você tem menos alegria, menos prazer nas coisas, está rindo menos, é óbvio que isso é ruim, isso é negativo. Né? E o oposto também. Então, o prazer e a busca da felicidade tem que ser algo subjetivo, né? A pessoa perceber isso também, sabe? Realmente eu não estou feliz. Isso, por que está acontecendo? Tudo isso, né? E a busca constante, porque, como a gente falou lá no início, né? É uma das características do ser humano. O nosso cérebro é muito mais complexo do que dos outros animais. Então, a felicidade, você vai dizer que é exclusiva do ser humano? Não, não é exclusiva. Mas ela tem um componente maior no ser humano do que nos outros animais. O cérebro nosso é mais complexo. Então, nós temos muito mais expressão de alegria no nosso lobo frontal, sistema límbico, e de tristeza também. Por isso que os seres humanos suicidam, animais raramente suicidam, não suicidam como a gente. Então, os opostos da emoção, a alegria, a tristeza, são mais comuns nossos. E além da depressão que a gente já falou, desse inclusive o uso de opioides, uma outra preocupação no relatório foi a questão da obesidade, que também é uma expressão de falta de felicidade. Exatamente, é uma pandemia que a gente chama, né, que está no mundo inteiro, a obesidade. Claro que tem países que têm mais,
mas é um problema bastante grave, e a obesidade... E às vezes até pessoas subnutridas, mas obesas. Exatamente, que é uma desnutrição proteica, né, que a gente chama, aquela pessoa que só come caloria, não come proteína. As pessoas mais nível renda mais baixa, a proteína é um indicador de riqueza dos países, sabia? Tem um indicador que é proteína por habitante, que é um indicador de riqueza. Porque não adianta a pessoa comer muito carboidrato, que é biscoito, que é coisa barata, né? Bolacha, essas coisas. Açúcar, refrigerante. Que são coisas extremamente baratas, vai engordar, mas vai ter uma desnutrição proteica, que o que faz o nosso corpo é a proteína, que é o alimento mais importante. E tem até uma coisa química, né? O senhor, como psiquiatra, né, dá uma sensação de prazer, né? O açúcar é um dá pouco uma de sensação droga. de prazer imediata, né? Mas a longo prazo te traz um monte de problemas corporais. Então esse indicador é muito interessante, está sendo cada vez mais usado pela economia mundial. Consumo de proteína por habitante, como indicador de riqueza. É um dos indicadores mais usados, provavelmente eles se basearam nisso também. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço, foi um prazer, é sempre bom estar discutindo esses temas. Eu conversei com o psiquiatra Rafael Boechat sobre a felicidade. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugerir um assunto para a gente discutir, você pode mandar um WhatsApp para 61 999 66 16 16 ou telefonar de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.